Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores da minha vida, que saudade de vocês, que saudade de estar com vocês. Mas enfim, espero tudo já voltar ao normal o mais breve possível, né? Então, galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. Mesmo distantes, vocês tenham certeza que vocês estão sempre no meu coração. Então, gente, hoje nessa aula nós vamos dar início ao conteúdo programático do segundo bimestre. Então, vocês vão usar o livro de vocês da unidade 1, início do segundo bimestre. A gente inicia com o assunto entre a proporção e a simetria. Então, para início de conversa, pode-se dizer que o desenho está relacionado à capacidade humana de ver, relatar, interpretar e expressar uma observação mais detalhada em determinado objeto, pessoa, animal, etc., dependendo do que você vai desenhar. Então, observe a composição acima de uma natureza morta. Essa imagem que eu coloquei na tela de vocês é um desenho de uma natureza morta. Ok? Então, você observe esse desenho, no qual pode ser construído. O desenho precisou da utilização de alguns recursos de percepção mais preciosos do que somente a visão humana. Então, esses recursos são chamados de proporção e simetria. O que isso quer dizer? Quer dizer, galera, que para você fazer um desenho, principalmente sobre a natureza morta, você tem que observar, ver os detalhes, ver a proporção do tamanho desse objeto que você vai desenhar, certo? Então, não é só você pegar, fazer qualquer coisa e ser a reprodução daquela imagem. Não. Requer atenção, requer observações redobradas, entendeu? Requer que você observe os pequenos detalhes, as posições. Então, tudo isso é exigido quando você vai fazer um desenho de uma natureza morta, tá? Olá, meus queridos, minhas queridas, meus lindos da tia, que saudade de vocês. Meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? Hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo programático do segundo bimestre. Portanto, vocês vão usar a partir de agora o livro do segundo bimestre. Vamos dar início ao volume 1. No volume 1, o primeiro título, o assunto é sobre entre a proporção e a simetria. Então, para início de conversa, pode-se dizer que o desenho está relacionado à capacidade humana de ver, relatar, interpretar e expressar uma observação mais detalhada em determinado objeto, pessoa, animal, etc. Observe a composição acima de uma natureza morta, no qual, para ser construído o desenho, precisou da utilização de alguns recursos de percepção mais precioso do que somente a visão humana. Esses recursos são chamados de proporção e simetria. O que acontece, gente, quando você vai fazer um desenho de uma natureza morta, você vai observar aquele cenário que você montou. Porque o nome se usa em natureza morta, mas que na verdade não tem nada de morto, tá? Por exemplo, se você vai querer fazer um desenho de um arranjo de flores, então você vai montar aquele arranjo de flores, você vai botar em determinado local que você possa visualizar e desenhar esse vaso de flores. Então, isso aí é um desenho chamado natureza morta. Mas para você fazer esse desenho, não é só fazer por fazer. Ele vai exigir de você uma atenção maior. Você vai ter que prestar mais atenção nos detalhes,
como aquela flor é para você poder reproduzir no papel. Entendeu? Então não é igual um desenho de memória que você desenha que é na sua memória. Não. A natureza morta, você tem que observar os pequenos detalhes para você poder passar ao papel. Na proporção, gente, é uma disposição regular, harmoniosa e simétrica. A proporção no desenho de observação é muito importante, tanto na representação de uma pessoa como de animais, plantas e de objetos. Deve respeitar a distância, a ilusão da profundidade, que faz com que os objetos mais afastados pareçam menores dos que estão mais perto de nós. Mas a proporção não é somente encontrada no desenho. Ela também pode fazer parte de uma forma harmônica, quando expressamos um corpo, uma determinada dança, uma música. Então, as construções matemáticas e até mesmo a composição textual, ou seja, ela faz parte do nosso cotidiano. Aqui vocês têm duas imagens, duas obras. Uma se chama Pieta, quem fez essa obra foi o Michelangelo, e a outra é chamada de Decomposição, quem fez foi o Vicente do Rego Monteiro. Michelangelo, ele nasceu em 1475 e faleceu em 1564. Ele nasceu na Itália. Foi um importante escultor, pintor, poeta e arquiteto italiano, considerado um dos maiores representantes da arte renascentista. Foi influenciado pela arte da antiguidade clássica e dos ideais do humanismo e do neoplanismo, centrado. Principais escultores foram o Greco, Pietra, Davi, as duas tumbas Médici e Moisés. Na pintura, o teto da Capela Sistina e o Juízo Final, e os dois afrescos da Capela Paulina. Serviu como arquiteto na Basílica de São Pedro e escreveu grandes números de poesia. Então, de acordo com essa quantidade de obras que Michelangelo realizou, a gente pode observar que não foi à toa, que ele ficou tão famoso, Ele fez muitas obras e a gente consegue observar como ele era perfeccionista. As obras deles eram muito ricas em detalhes. Isso aqui, como exemplo, essa Pieta aqui, não nos deixa mentir. Se você for pesquisar, você vai ver que cada uma é mais linda do que o outro. Então, ele foi um artista sensacional. Já o Vicente do Rego Monteiro, ele nasceu em 1899. Ele faleceu em 1970. Nasceu em Recife. Vocês observam que ele foi um artista brasileiro, Ele foi um pintor brasileiro, escultor e poeta. Um dos representantes do movimento artístico modernismo no Brasil e na França. Cursou em 1911 a Academia Julian, em Paris. Em 1913, por causa do seu talento precoce, participou do Salão da Independência na França. Fez algumas exposições em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, onde teve contato com os artistas da Semana da Arte Moderna, da qual participou com algumas obras. Foi um importante representante da arte moderna na França. Sua obra é marcada pela mistura nacionalista à religião, que normalmente, antes da Idade Moderna, os artistas costumavam fazer muitas obras voltadas para a religiosidade. E o Vicente, ele conseguiu juntar as duas coisas, o modernismo com a religiosidade.
Então, gente, dando continuidade, a simetria indica equilíbrio, harmonia, ordem, correspondência entre as partes. Na linguagem visual, podemos fazer relação simétrica entre as partes de um desenho, de uma música e de uma poesia. Também podemos relacionar a proporção à áurea, harmonia entre as diversas partes de um todo. A busca humana por encontrar equilíbrio fez com que se buscasse cada vez mais a simetria na natureza. Para os gregos, a raça humana descendia de deuses e heróis. A perfeição era o ideal e deveria ser almejada na época. O homem era modelado, inspirado, padrão de beleza. Seus deuses tinham emoções e características humanas. A representação humana era perfeita. Percebemos isso quando olhamos a belezura de suas estátuas, as figuras nos vasos e no exemplo da pintura que restaram. Então, gente, os gregos, eles adoravam os deuses vivos. Tipo assim, um homem daquele que tinha feito alguma coisa que eles consideravam como um milagre, eles passavam a o adorar. Então, esse Deus dele tinha sentimento. Por quê? Porque também era vivo. Ele sentia dor, ele fazia expressão, né? Ficava com raiva, ficava alegre, né? Por isso que tinha essa expressão. Por quê? Porque estava vivo. E eles buscavam a perfeição. Aquelas estátuas, aquelas pinturas gregas que tem, eles eram assim. Olha o engraçado como é que eles faziam. Se ele visse uma pessoa com os olhos bonitos, ele pegava esses olhos e montava a estátua dele. Já ele viu uma boca bonita, ele pegava esta boca e botava ali. Então, aquelas estátuas que eles diziam, por exemplo, que era de Davi, a gente não pode ter certeza e nem muito menos há historiadores que comprovam que aquele ali era Davi mesmo. Por quê? A fisionomia não era, porque os gregos costumavam fazer isso, entendeu? Por quê? Porque eles tinham um padrão de beleza, eles queriam um padrão de beleza em todos os trabalhos que eles fizessem. Então, eles escolheriam as melhores expressões para colocar nas estátuas dele, né? Por isso que é um foco, assim, muito interessante dos gregos é esse, o padrão de beleza que eles tinham, né? E gente, a simetria, também podemos fazer harmonia no processo da criação da música, né? Assim como a obra de Michelangelo contemplava a técnica e a estética do Renascimento, também é possível encontrar nesses traços da música. O compositor que usou algumas dessas características foi a Palestina. Já no modernismo brasileiro, como na obra de Vicente da Rego de Monteiro, podemos encontrar o compositor Heitor Villa-Lobos, com a sua música modernista nacionalista. Então, a música e sua proporção dentro da simetria sonora, né? Que, quer queira, quer não, tanto no desenho, quanto na música, quanto na escultura, tem que ter a simetria, tem que ter essa harmonia, entendeu? Se não tiver harmonia, você não consegue manter o conjunto da obra. Você já imaginou você fazendo uma escultura com uma cabeça enorme e o corpo pequeno? Então, notoriamente, você vai perceber que está desproporcional, né? Não tem proporção da cabeça com o corpo. Então, isso tem que ter harmonia, a proporção, a simetria, para poder obter a beleza, certo? Então, gente, como atividade da aula de hoje, estou deixando essa aqui para vocês. Nós temos a obra de Michelangelo Pietra e temos a obra de Vicente do Rego Monteiro, Deposição. Vocês observem essas duas obras e respondam as seguintes perguntas que eu deixei aqui para vocês.
Responda as perguntas referentes às obras Pietra, de Michelangelo, e de Vicente de Rego Monteiro. A letra A. Em sua opinião, existe semelhança e diferença entre as obras? Certo? Você olha para uma obra e você olha para outra obra. Existe semelhança e tem alguma diferença? Você vai dar a sua resposta e vai dizer o porquê que você achou. Certo? A letra B. Em qual contexto artístico as obras estão inseridas? Na letra C. Qual das obras você considera bela? Por quê? Lembrando, vocês só vão observar essas duas obras que está aqui na tela de vocês. A última pergunta. Qual é o conceito de beleza na sua sociedade? Eu expliquei para vocês no vídeo anterior que como os gregos tinham um conceito de beleza, né? Como eles montavam as esculturas deles. Então, eles juntavam de várias pessoas o que ele achava mais belo e montava em uma pessoa, certo? Agora, hoje, na sociedade que você vive, qual é esse conceito de beleza? Para pensar, analisar como é a sua sociedade e você escreve, tá? Aí vocês respondam e me enviem, tá? Vou guardar a resposta, a devolutiva de cada um de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão me devolver essa atividade respondida, tá? E a gente fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima, amores. Tchau!